Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Amém? Graças a Deus. Deixei lá em Goiânia a Roberta, minha esposa, e meus 3 filhos queridos, né? A Larissa, o João Marcos e o Luiz Felipe. Graças a Deus. Estou muito abençoado, chegando no final desse dia mesmo com, né, uma overdose aí de louvor, de adoração, de unção de Deus, né? Quero agradecer o pessoal do teatro, né? Eu disse para eles que nesse daqui, se faltasse uma delas, eu já podia, né, fazer, que eu já tinha decorado tudo. Mas foi muito legal, muito. Obrigado, pessoal da adoração. Fui muito abençoado. E foi muito abençoado por todos os voluntários que estão trabalhando aí para servir a gente, pessoal de crachazinho amarelo. É tão bom, né, ver a gente. Eu converti com 17 anos, aqui em Uberlândia, e desde o começo eu também queria me voluntariar para todas as coisas, né, na igreja. E eu entrei de cabeça mesmo no reino de Deus, na igreja, e graças a Deus por essa decisão. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Atos, e o tema dessa série, né, Arraial dos Santos, o tema está lá em Atos 2, 42, né? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o tema, né, geral, que nós vamos tratar durante esses 3 domingos aí. Mas eu queria ler com vocês Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, Jesus está aqui, logo após a sua crucificação, a sua ressurreição, ele ainda permaneceu 40 dias com os discípulos, não apenas com os 11, né? Porque Judas já não estava mais no meio dos 12, não apenas com os 11, mas em torno mais ou menos de 120 discípulos, entre mulheres e homens que seguiam a Jesus. E ele então dá esse comando aqui para eles, né? Esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. Por que será que Jesus falou isso para os discípulos? Eu só vejo uma razão. E a razão que eu vejo era a razão óbvia. E a coisa óbvia era que os discípulos iriam retornar para Galiléia. A maioria deles eram da Galiléia, que era uma região norte de Israel, uma região mais pobre de Israel. E Jerusalém, para a vida daqueles discípulos, representava muito risco, porque, afinal de contas, foi em Jerusalém que o seu mestre Jesus foi crucificado, não é isso? E eles estavam amedrontados, né? Porque eles nunca imaginariam que Jesus, apesar de que Jesus falou disso várias vezes para eles, que o Filho do Homem teria que ser morto, crucificado, mas eles nunca imaginariam que o fim seria daquela forma. Mas o que Jesus está falando para eles é que não tinha chegado ao fim, que estava só começando aquilo que Deus ainda tinha para a vida deles. Eu imagino, então, que Jesus sabia que os discípulos, estavam sendo tentados a voltar para a sua vidinha normal, cotidiana, não é? Voltar lá, alguns eram pescadores, e eu acho que eles falaram assim, vivemos 3 anos e meio aqui com Jesus, foi maravilhoso, a gente viu milagre, a gente viu sinais, a gente viu prodígios, a gente viu Jesus fazer cura, nós ouvimos coisas de ensinamento maravilhoso, mas deu, né, gente? Porque ele foi embora. E agora, como é que vai ser? Vamos voltar para a nossa vidinha mesmo, a gente carrega uma experiência legal, deu um certo frisson, mas vamos voltar para a nossa vida. E aí Jesus, já sabendo, né, que essa era a tentação no coração deles, falou assim, vocês acham que acabou, mas eu quero dizer que a obra que eu comecei na vida de vocês só está começando, amém? Ainda tem muito mais pela frente. Por isso Jesus falou para eles assim, não é hora de ir embora, esperem em Jerusalém. Esperem por quê? Esperem até o cumprimento da promessa. Qual promessa? Joel capítulo 2 diz lá dessa promessa. E a promessa é que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões e os vossos jovens sonharão. Amém? Essa era a promessa.
Essa era a promessa que Jesus reafirmou, essa promessa do profeta Joel, lá no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, ele fala, gente, para os discípulos, eu preciso ir, porque se eu não for, não vai ser cumprida a promessa de que o Espírito da verdade, o Espírito de revelação virá. Amém? Então Jesus está dizendo para eles, fiquem até que se cumpra a promessa. E somente pela ação, então, do Espírito Santo, a promessa era que o Espírito Santo seria derramado. E eles precisavam esperar a promessa se cumprir, porque somente pela ação do Espírito Santo, a multidão de indivíduos em Pentecostes, porque o momento aqui em Atos, né, é ali em Pentecostes, e Pentecostes era uma festa religiosa da tradição judaica, né, onde vinha judeus do mundo inteiro para aquela festa. No Antigo Testamento ela é chamada de festa das primícias. Aqui, após Jesus, ela recebe o nome de Pentecostes, porque foi uma festa 50 dias após a morte de Cristo. Amém? Então, eles precisavam esperar ali em Pentecostes. Para quê, amado? Para que essa multidão que estava ali pudesse, uma multidão de indivíduos, pudessem ser transformada de fato numa comunidade. Agora a comunidade dos santos, o arraial dos santos. Amém? Então é por isso que nós estamos falando disso, nesse tema do arraial dos santos. Porque essa era a unção do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, eles nunca conseguiriam viver em verdadeira comunhão e serem uma comunidade de fato, uma família. Um povo que deixava de pensar no seu próprio umbigo, nos seus próprios apetites e passava a pensar coletivamente. E isso precisava de ser uma unção do Espírito Santo, porque naturalmente o ser humano nunca iria pensar dessa forma. Mas através do poder do Espírito Santo, esses discípulos começaram a pensar dessa forma, sofrer essa revolução do pensamento. Amém? Lá em Babel, na Torre de Babel, o orgulho humano acabou com a comunidade, separado por várias línguas. Foi isso que aconteceu lá em Babel. Babel foi quando a raça humana, movida da sua presunção, movida da sua vaidade, do seu orgulho, resolve construir algo tão grandioso que eles poderiam, pelo seu próprio braço, chegar até Deus. E eles poderiam, pelo seu próprio braço, fazer algo tão grandioso que o mundo inteiro viria aquela grandiosidade. Fruto desse orgulho, dessa soberba, Deus permitiu, enviou diversidade de línguas ali. Começaram a falar cada uma língua estranha, de forma que a partir de Babel, marido falava A e esposa entendia Z. Esposa falava B e marido entendia Y. Pai falava de uma forma e filhos já não entendiam mais seus pais. Irmãos tentavam se comunicar o coração, e a raça humana já não conseguia mais viver em comunidade. Fruto do orgulho e da vaidade, fruto lá de Babel. Desde então, amado, a raça humana que foi criada por Deus para ser uma família, um só povo, o povo de Deus, irmãos, desde então, eles perderam completamente a consciência de comunidade, e deu no que deu. E a gente conhece a história de guerras, de assassinatos, de tristezas, de dificuldades, de angústias, de tormentos, fruto desse egoísmo do coração humano, amém? Mas se em Babel aconteceu isso, em Pentecostes, o Espírito Santo quebrantou o coração do homem e traduziu a língua celestial em todas as línguas humanas, formando então uma só comunidade. O poder do Espírito Santo veio sobre a igreja em Pentecostes, e o fruto desse batismo do Espírito Santo, o fruto desse enchimento do Espírito Santo, foi que agora, cada um daqueles homens conseguiam falar numa língua em que as nações que estavam ali em Jerusalém poderiam entender o reino de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus na sua própria língua. Amém? Então, o resultado desse batismo do Espírito Santo foi uma comunidade que apresentava um arraial dos santos, que apresentava algumas características
peculiares, dentre elas a perseverança na doutrina dos apóstolos. Qual eram essas características? Está lá em Atos 2,42, não é? Que é o tema da nossa série. As características evidentes daquela comunidade, que definiam aquela comunidade por ser uma comunidade que era a igreja de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Nem tudo que está aí no nosso país, que se diz igreja, é a igreja de Jesus. Tem muita coisa que está aí, amado, e que se diz igreja de Jesus, que não é a igreja de Jesus, é a igreja de homens. Como é que a gente sabe que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus tem que apresentar essas 4 marcas. A igreja de Jesus tem que ser uma comunidade de gente que conhece a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, amém? No seu caminhar. A igreja precisa ser uma comunidade de gente que não é apenas fraterno, que não se reúne apenas uma vez por semana, mas um povo que frequenta a casa um do outro, um povo que toma refeições juntas, com singeleza e alegria de coração. A igreja de Jesus é caracterizada por um povo que reparte o pão, um povo que não considera o que ele tem materialmente somente seu, mas ele reparte, ele entende que Deus abençoou a vida dele para que ele pudesse repartir com o seu próximo. E por fim, a última característica é que a igreja de Jesus é caracterizada por um povo que persevera em oração. Amém? Mas para mim hoje coube falar um pouco mais a respeito da primeira característica, a doutrina dos apóstolos. Nos próximos 2 domingos, nós vamos abordar os outros temas, mas nesse domingo nós vamos falar sobre a doutrina dos apóstolos. Amém? Qual que é o lugar da palavra de Deus com relação ao nosso intelecto? Como é que é isso? Qual que é a relação entre palavra de Deus, doutrina dos apóstolos e o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa lógica? Tem um camarada, um homem de Deus chamado Sproul, R.C. Sproul, ele diz o seguinte, presta atenção: o problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus. Espera aí que eu vou explicar, tá? Não entre em pânico, tá bom? O problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus. Ele está dizendo o seguinte: não é um problema de falta de evidência para convencer pessoas racionais como nós de acreditar em Deus. O problema não é a falta de evidência. A Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. A natureza revela a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você olhar para um pôr do sol, um beija-flor, um nascer do sol, se você meditar a respeito da perfeição da natureza, da beleza da natureza, isso revela a glória de Deus. Amém? Então o problema não é que falta evidência no universo a respeito de Deus. Todo o universo aponta para Deus. Esse não é o problema. O problema é que os seres racionais, nós, tem uma natural hostilidade para com o ser de Deus. Aí é o problema. O problema é que a partir do pecado da humanidade, os nossos olhos foram cegados. Naturalmente a gente não quer Deus, a gente não discerne Deus. Amém? A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, Mamon, dinheiro, dá o nome que for, o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, de forma que agora a glória de Cristo não é mais conhecida naturalmente pelos homens. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração poderosa. E a oração de Paulo era o seguinte: ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento.
Então Paulo fez uma oração e ele orava essa oração sempre pela igreja. E a oração é para que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de revelação pudesse dar entendimento para a igreja. Para que os olhos do entendimento da igreja fossem iluminados. Para que eles pudessem conhecer a vocação deles, para que eles pudessem conhecer quais eram as riquezas deles na sua herança nos santos, e também para que eles pudessem conhecer o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Tudo isso está lá no Efésios capítulo 1, depois você pode ler isso lá. Amém? Então, gente, o cristianismo não é algo do qual o homem se apossa intelectualmente, mas é algo que se apossa de nós, nos cativa, nos governa e nos domina. Por isso mesmo a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que este creia que Deus existe, que é o galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé para crer que Deus existe e que Ele é o abençoador dos que o buscam. Amém? No entanto, uma vez tendo os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo, a nossa mente agora trabalha no ganho de sabedoria. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Ninguém se apropria da palavra de Deus puramente de uma forma intelectual. A gente se achega à palavra de Deus por fé. Mas uma vez recebendo a palavra de Deus na nossa mente, agora essa palavra começa a trabalhar na nossa sabedoria, ela começa a trabalhar na nossa razão e na nossa lógica. Amém? Então, Lloyd Jones diz o seguinte: quem era Martin Lloyd Jones? Alguém sabe aqui quem que era o Lloyd Jones? Deixa eu fazer uma pesquisa. Não? Ninguém sabe quem que é o Lloyd Jones? O Lloyd Jones é considerado, é um inglês que morreu na década de 70, né, que foi pastor da capela de Westminster antes da Segunda Guerra Mundial. Aliás, tem um relato fantástico da vida do Lloyd Jones, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo bombardeada pelos aviões alemães, Deus falou para o Lloyd Jones que ele não iria deixar de fazer nenhum culto, que ele ia todos os domingos para a capela de Westminster e ia ter culto. É bem verdade que ele falou que tinha domingo que tinha culto com 6 velhinhos só. Porque as bombas estavam caindo em Londres. Mas a capela de Westminster não foi bombardeada. E ele, todo domingo, ele estava lá no culto, enquanto se ouvia o barulho das bombas caindo, e eles estavam ali glorificando a Deus. Mas isso é apenas uma curiosidade poderosa, né, irmãos? Amém? Mas o Lloyd Jones diz uma coisa interessante. Ele diz assim: então, isso não significa que o cristianismo seja irracional. Apesar de que a gente aproxima desse livro pela fé, e ele se apropria de nós pela fé, eu não posso dizer que o cristianismo é algo irracional. Não. Mas sim algo supra-racional. Amém? Não há nada que, uma vez que você esteja dentro, seja tão racional, tão lógico como a fé cristã. Mas se você está fora, não a entende. Parece haver algo misterioso nela. Por quê? Porque ela é obra de Deus, porque é a ação direta do Espírito Santo no nosso coração. O que Lloyd Jones está dizendo é o seguinte: uma vez você estando dentro, uma vez a palavra de Deus estando na sua mente, na sua vida, agora, amado, ela se torna totalmente lógica. Amém? Na verdade, o que não é lógico, na verdade, o que não é racional, é viver fora da palavra de Deus. A fé, amado, na palavra de Deus não é algo que transforma a nossa vida em algo obtuso. Pelo contrário, a fé é que finalmente ilumina nossos olhos para a gente enxergar a vida como Deus enxerga a vida.
A palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés, ela que ilumina o nosso caminho. E quando nós temos ela na nossa mente, na nossa vida, a gente não mais anda tropeçando, tateando, tentando achar um caminho na vida. Não. Ela finalmente ilumina o nosso entendimento. Amém, queridos? Eu me lembro, quando eu era jovem, morava aqui, ali na cidade de Jardim, com meus pais, eu tinha um amigo, e esse amigo mudou, e nunca mais eu vi esse amigo. Mas um dia, ele tocou campainha na casa do meu pai, e aí eu já era convertido, devia ter uns 18 anos, eu converti aos 17, e ele tocou campainha, a gente começou a bater um papo, e aí eu comecei a tentar evangelizá-lo. E aí, quando eu tentei evangelizá-lo, eu notei que ele estava tentando também me evangelizar. E aí foi maravilhoso, porque a gente descobriu que os dois tinham convertidos a Jesus Cristo, amém? E aí eu perguntei para ele assim, escuta, como é que você converteu? E ele falou assim, Marcos, foi o seguinte, eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, nossa, ele leu a Bíblia sozinho, sem ir numa igreja, falou, sozinho, em casa. Eu li ela de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, mesmo? E aí? Ele falou, não entendi nada. Ele falou, não entendi nada. Eu falei, você não entendeu nada? Ele falou, não, nada, mas um versículo eu entendi. E um versículo ficou gravado na minha mente. E eu falei, qual que era o versículo? Eu estava curioso para saber qual que era o versículo. Ele falou, 1 João 2, se não me engano, 1 João 2, 27, que diz lá o seguinte, nós não temos mais necessidade que ninguém nos ensine a respeito de coisa alguma, mas a unção que nós recebemos de Deus é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo é maravilhoso, não é não? Era o versículo que ele precisava lembrar, era esse. Sabe o que ele fez? Ele orou em cima dessa promessa, orou em cima dessa palavra. E ele falou assim, Deus, o Senhor diz que eu não preciso de ninguém para me ensinar a Tua palavra. Então, ensina-me a Tua palavra. Ele falou que começou a ler a Bíblia de novo. E aí, milagrosamente, era como se Deus tivesse tirado as escamas dos olhos dele, e ele começou a entender a Bíblia. Foi assim que ele converteu. Irmãos, ele ficou 2 anos, estou falando de um jovem de 18 anos, ele ficou 2 anos lendo a Bíblia, ele, o Espírito Santo e a Bíblia dentro de casa. Até que finalmente o Espírito Santo, através da Bíblia, falou para ele que ele deveria congregar, não é isso? Porque não era só a palavra, tinha que ter comunhão. Uma das marcas da igreja era a comunhão. Então, ele foi procurar uma igreja para congregar. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Irmão, se você vem para a igreja, para o culto, e não traz a Bíblia, tem algo de errado, viu? Então, eu sei que tem muito celular que tem a Bíblia aí, então não tem problema não, mas você tem que trazer a Bíblia, seja ela eletrônica ou seja ela num papel, porque o que? Doutrina dos apóstolos é marca da igreja. Amém? Eu gosto, de vez em quando, de usar a Bíblia no celular, mas nada substitui essa velha biblinha de papel. Às vezes dá vontade até de cheirar, né? De tanto que a gente ama essa palavra, não é verdade? Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos entender o que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar aqui à igreja em Corinto. Corinto era uma cidade na Grécia, então você já imagina o nível de influência naquela igreja, na igreja cristã em Corinto, que Paulo plantou, o apóstolo Paulo. Imagina um nível de influência de filosofia humana. Nós estamos falando de Grécia. E apesar de, naquela época, na época de Paulo, o império não era mais o império grego, era o império romano, o mundo sofria as influências políticas, militares e econômicas de Roma, mas os pensamentos, a filosofia ainda era grega. E Paulo estava escrevendo uma carta aos Coríntios. E aí, por isso que ele fala aí no começo da carta dele, se não me engano, no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, ele fala assim, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com sublimidade de palavras, com eloquência de palavras humanas, mas eu fui ter com vocês no poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo sabia do público que estava recebendo essa carta. Amém? Agora olha o verso 11 de 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém, queridos? Então, Paulo estava aqui dizendo que é só pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que conhece as profundezas do coração de Deus. Amém? Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, você não precisa abrir lá, ele diz que nós devemos apresentar para Deus um culto racional. Ou seja, a nossa relação com Deus deve provocar uma transformação de consciência. Deus não deseja uma relação conosco inconsciente. Deus não quer que a gente perca a consciência, perca a sabedoria, perca a razão na nossa relação com Ele. Deus não deseja uma relação puramente intuitiva, puramente experimental, apesar de que isso faz parte da fé cristã. Mas Ele não quer basear a relação dele com a gente só em misticismo, em intuição ou em experiência. Não. Com experiência ou sem experiência, nós temos que crer na palavra de Deus. Produzindo um frisson ou não produzindo um frisson, produzindo uns arrepios ou também não produzindo arrepio. Nós temos que crer na palavra de Deus. Fomos criados por Deus como seres racionais. Deus nos criou como seres racionais. Então, o nosso culto a Deus, ele tem que ser um culto racional, que inclui a nossa consciência. Deus não quer um bando de zumbis. Ele quer gente que pensa. E pensar não significa que a gente não tem que ter fé. Tem gente que acha que para ter fé, ele tem que ser burro. Tem gente que acha que para ter fé, ele não pode pensar. Não, amado. Para você ter fé, você pode e deve pensar. Amém? Mas não pensar como o mundo pensa, mas passar a pensar como Deus pensa. Essa é a grande diferença. Então nós somos criados por Deus como seres racionais, dotados de consciência. Consciência de quem somos e consciência de qual é o propósito de nossa vida. Portanto, o cristão não deve ser uma pessoa destituída de sabedoria, consciência. O nosso saudoso Suassuna, quem aqui já ouviu o Suassuna? Pouca gente, né, gente? Põe lá no YouTube depois, porque o Suassuna é um cara extremamente inteligente e sábio. Aí, ele estava numa palestra assim, e alguém fez uma pergunta para ele, falou assim: ô Suassuna, é verdade mesmo que você acredita em criacionismo? É verdade que você acredita que o Deus criou o universo? Você não crê no darwinismo, na teoria da evolução? Aí a resposta dele foi fantástica. De uma simplicidade, mas de uma profundidade. Sabe como é que ele respondeu essa pergunta? Numa frase, ele falou assim: meu filho, ele já estava bem velhinho, já quase morrendo. Ele falou assim: meu filho, é o seguinte, você precisa de mais fé para acreditar numa teoria que diz que de uma ameba nós chegamos na 9ª Sinfonia de Beethoven do que para acreditar no criacionismo. Eu vou repetir, porque às vezes você não captou ainda o que ele diz, que foi simples, mas de uma profundidade grande. Ele cria no criacionismo. Ele cria que o universo foi criado por Deus. Certo? Contrário à teoria da evolução darwinista, que diz que do caos as moléculas foram se agrupando, os átomos, e foi criando tudo isso e essa complexidade que é o corpo humano. Então ele diz assim: meu filho, você tem que ter mais fé, menos razão, para acreditar que de uma ameba nós chegamos na 9ª Sinfonia de Beethoven, do que você crer que foi Deus que criou o homem, e Ele já nos criou com essa capacidade maravilhosa de criação. Amém? Aleluia.
Aliás, irmãos, a ciência, diferente do que muita gente imagina, a ciência vai comprovando a palavra de Deus. Segundo a lei da termodinâmica. Eu não sou dessa área, viu, gente? Então eu li isso na internet, tá? Não acha que eu sou inteligente desse jeito, não, porque eu não sou, não. Segundo a lei da termodinâmica, fala a respeito da entropia. Quem é da área aqui vai saber mais ou menos. Sabe qual que é a lei da entropia lá? Segundo a lei da termodinâmica, diz o seguinte, que um sistema, quando você deixa ele ao léu, quando você não interfere nesse sistema, ele não tende a se organizar, ele tende ao caos, ele tende a se desorganizar. Gente, a lei da entropia acaba com a teoria da evolução. Porque a lei da entropia diz que é impossível, é uma lei científica, e ela diz que é impossível do caos você chegar nesse nível de complexidade que é o ser humano. Ela diz o contrário, ela diz que se você deixar o ser humano ser uma interferência divina, ele tende ao caos. Muitos cientistas criam na palavra de Deus. E não era cientista qualquer não, irmãos. Vou falar alguns aqui para vocês. Robert Boyle, século 17, considerado o fundador da química moderna. Esse homem cria na palavra de Deus. E ele amava tanto a palavra de Deus, que ele aprendeu o hebraico e o grego para poder ler nos originais a Bíblia, a palavra de Deus. Robert Boyle, um dos maiores cientistas, considerado o pai da química moderna. Vamos falar de outro que não é tão famoso assim, né? Isaac Newton. Isaac Newton, esse caboquinho que conseguiu botar numa equação a gravidade, que não foi ele que criou a gravidade, viu, irmãos? Foi Deus que criou a gravidade, amém? Ele só conseguiu formular a gravidade. Isaac Newton. Quer ver o que Isaac Newton, um britânico, professor na Universidade de Cambridge, do século XVIII, Isaac Newton, quer ver o que ele fala a respeito de Deus? A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e que tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Sabe qual foi a última e mais elevada descoberta de Isaac Newton? É que é o seguinte, eu estudei tanto o universo que não tem jeito do universo, com a sua complexidade e a sua perfeição, ter sido criada do nada. Tem que haver uma mente inteligente por trás disso. É isso que ele diz. Quer ver mais o que ele diz? A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Agora tem outro também que não é tão famoso assim, Galileu. Sabe o que Galileu diz? A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Sabe o que mais ele disse? A ciência humana, de maneira nenhuma, nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa, consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável delas. E tinha muitos outros cientistas para a gente falar aqui. Segunda coisa que eu queria falar, amado, a relação entre a doutrina na nossa vida, né? O lugar da doutrina na nossa vida. Ser cristão não é fazer um salto místico de fé, ou sentir um contato irracional com o sobrenatural, ou preocupar-se apenas com a prática da vida cristã. Ser cristão é ver a vida a partir do conjunto doutrinário bíblico. Amém? A partir disso aqui, ó. Ser cristão é enxergar a vida, toda a vida, a partir da lente da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus. O cristão é alguém que vive sob a luz das Escrituras, avalia suas experiências pela doutrina, vê sentido no que faz por causa da doutrina dos apóstolos, e não espera que as suas afeições se elevem sem que, em primeiro lugar, a mente tenha sido esclarecida pela doutrina. Ou seja,
O cristão vê a vida através das lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Terceira coisa, amado, que eu queria dizer: a relação entre a palavra de Deus e as nossas afeições, o nosso coração. Como é que é isso? Será que a Bíblia só tem que iluminar a nossa mente? E como é que fica o nosso coração? Aquelas coisas que a gente não explica pela mente, mas que a gente sente. Não é verdade? O coração é aquelas coisas que a gente não consegue explicar, pôr em palavras, mas a gente está ali sentindo isso. E qual que é essa relação entre a Bíblia e as nossas emoções? Entre a Bíblia e as nossas afeições? Qualquer relacionamento puramente intelectual com a Bíblia foge do propósito dela própria, porque ela visa alcançar a mente para em seguida alcançar o coração. Amém, irmãos? Então a Bíblia, ela alcança a mente, ela ilumina a mente, mas ela também aquece o nosso coração. Amém? Então o cristianismo revela uma pessoa e não apenas uma filosofia, uma ideia. Essa é a diferença. Não que eu seja contra a filosofia. A filosofia é uma ciência maravilhosa que nos ajuda a questionar, fazer perguntas. Mas, amado, a Bíblia, ela não é uma filosofia, ela não é mais uma filosofia. Por quê? Porque o cristianismo, a palavra de Deus, revela uma pessoa. Amém? Ela deságua no amor de Deus, ela revela Jesus Cristo. Ela é a palavra, né? Jesus era essa palavra encarnada. Então, o verdadeiro conhecimento cristão é o conhecimento de uma pessoa. E porque é o conhecimento de uma pessoa, ele leva, indubitavelmente, ao amor. Porque Jesus é amor. Porque Deus é amor. Amém? Em nome de Jesus. Não há verdadeira religião onde não há afeições. Nós não podemos desconsiderar as afeições. Não há verdadeiro cristianismo sem afeições. Como de um lado tem de haver luz no entendimento, igualmente tem de haver um coração fervente e comovido. Então a palavra de Deus precisa iluminar minha mente, mas ela precisa ferver meu coração. Ela precisa comover meu coração. Ela precisa aquietar meu coração. Ela precisa colocar em ordem as minhas emoções. Ela precisa curar as minhas afeições, os meus sentimentos. Amém? Ela não é indiferente. A palavra de Deus não é indiferente aos seus sentimentos. Mas ela só quer curá-los e colocar em ordem aquilo que está o caos, a bagunça dentro do seu coração. À medida que eu medito nessa palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra vai curando as minhas feridas, as minhas emoções, e vai colocando em ordem todas elas. Amém? Onde há calor sem luz, não pode haver nada de divino e celestial no coração. Assim, por outro lado, onde há luz sem calor, uma cabeça cheia de noções e especulações, com um frio e não afetado o coração, não pode haver nada de divino nessa luz. Então a luz tem que produzir calor, mas o calor também sem luz também não é a palavra de Deus. Amém? E por fim, para a gente concluir, essa doutrina, a palavra de Deus, precisa endireitar o nosso caminhar. Então ela tem que iluminar a nossa mente, ela tem que aquecer o nosso coração, mas ela tem que endireitar os nossos passos. A palavra de Deus tem que nos levar à mudança prática de vida, a mudanças de hábitos. Amém, irmão? Aquele que mentia, não mente mais, antes fala a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalhe, para ter com que possa suprir a sua vida e o próximo. É isso que a palavra de Deus diz. Quarta e última coisa, a palavra de Deus tem que produzir transformação prática na nossa vida. Lutero, o grande arauto da reforma protestante, embora enfatizasse com todas as forças que o homem é justificado diante de Deus somente pela fé,
e ele falava isso com todas as forças. Jamais ele pregou que esta fé viria sozinha, jamais. Quando a graça implanta essa fé no coração humano, todas as demais virtudes cristãs precisam se manifestar também. É verdade que apenas a fé justifica o ser humano, mas eu falo aqui da fé que, após ter justificado, não é ociosa, não é preguiçosa, mas é uma fé que se ocupa e exercita em obras através do amor. Amém, amados? Prática da palavra de Deus. A doutrina tem que vir antes da prática. O verdadeiro cristão é aquele que sabe porque faz o que faz. Porém, a maior expressão de que a doutrina foi corretamente compreendida por todos nós é a prática da vida cristã. Amém? É isso que mostra. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito importante. Ele tinha tanto temor de não ter uma vida coerente com o que ele cria e o que ele pregava. Paulo tinha tanto temor diante disso, dele viver uma vida esquizofrênica, né? Dele viver uma vida falando uma coisa e praticando outra, que ele falou o seguinte, ele diz assim: olha, se necessário for, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não venha a ser incoerente com a palavra que eu acredito e que eu prego. Ele estava disposto a chegar a esse extremo, porque ele entendia que essa palavra precisava necessariamente produzir um bom testemunho prático no cotidiano. Ser cristão aqui dentro é canja. O grande desafio, amado, começa na hora que você sair daquela porta para fora e na hora que você tiver que exercitar, praticar essa palavra aqui, ó. Viver o cristianismo aqui dentro é maravilhoso, luzes, som maravilhoso, isso provoca arrepio, e não estou condenando isso. A gente é bom receber isso, recarregar as baterias. Viver o cristianismo aqui dentro é romântico, mas na hora que você tiver que encarar lá fora, mano, na hora que você tiver que perdoar, na hora que você tiver que tomar numa face da outra, na hora que você tiver que ser lesado na capa e você tiver que entregar a túnica, na hora que alguém te pedir, você já está caminhando 1 milha, você tem que caminhar a 2ª milha, isso não tem nada de romantismo nisso não, gente. Mas é poderoso, mas é maravilhoso. Amém, queridos? Então nós precisamos ter uma vida prática, de obediência. Tiago, o evangelista Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então necessariamente a nossa fé precisa produzir uma prática coerente com isso. E infelizmente a igreja brasileira não tem dado esse testemunho, porque é uma igreja que faz muito barulho, mas tem pouca essência. É uma igreja que fala demais, que anuncia demais, que proclama demais, mas não é coerente com aquilo que fala e aquilo que proclama. Quando a gente aproximar da palavra de Deus, amado, tem que haver esse mesmo temor que o apóstolo Paulo tinha, de que, se necessário for, a gente esmurre o próprio corpo, para que a gente não venha a ser incoerente com a palavra de Deus. Por fim, quando Josué, após a morte de Moisés, foi assumir um grande desafio na vida dele de liderar o povo de Israel no deserto, Deus deixou um conselho para Josué. Ele diz assim: Josué, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, medita nesse livro, nessa palavra, dia e noite, não desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, e tenha cuidado de tudo que você for fazer na vida, Josué, faça conforme a doutrina dos apóstolos, faça conforme a palavra de Deus. Fazendo assim, Josué, você vai ser um homem bem sucedido em tudo que você empreender na sua vida. Amém?